E aí galera, vamos para mais uma aula sobre a função quadrática, na nossa segunda aula. Nessa aula a gente vai falar sobre zeros da função quadrática, beleza? Vamos lá. Bom, vamos primeiro definir o que são zeros ou raízes da função quadrática. Então chama-se raízes ou zeros da função quadrática, dada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero, definição de função quadrática. Os números reais x, tal que f de x é igual a zero. Então, os zeros ou raízes são os valores de x que vai zerar nossa função. Ou seja, são os valores de x para os quais o y é zero. Certo? Então, hoje o que a gente vai procurar é uma fórmula para deduzir. O que a gente vai procurar é uma fórmula para encontrar essas raízes. Ok? Então, se f de x é igual a zero, então utilizando, quem é a nossa função quadrática, que é ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Eu vou pegar e botar o a em evidência, então fica a que multiplica x ao quadrado mais bx sobre a, certo? Mais c sobre a. Se eu multiplicar todo mundo por a, note que eu volto para essa forma inicial. Isso é igual a zero. Bom, por definição, o a é diferente de zero. Se o a é diferente de zero e eu tenho um produto dando zero, é porque então o outro fator do produto tem que ser igual a zero. Então a gente chega aqui, x ao quadrado mais bx mais c sobre a tem que ser igual a zero. Certo? Depois eu vou pegar o c sobre a e passar para o lado de lá. Então fica x ao quadrado mais bx sobre a igual a menos c sobre a. Ok? E agora eu vou utilizar de um artifício, que é o seguinte. Eu vou pegar o fator b ao quadrado sobre 4a ao quadrado e somar dos dois lados da equação. Se eu estou somando dois lados da igualdade, eu não estou afetando ela continua sendo válida. Então, eu vou ficar com x ao quadrado mais bx sobre a mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, que é igual a menos c sobre a mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Somei dos dois lados. Certo? Note que desse lado aqui eu tenho um produto notável, que é o produto notável x mais b sobre a ao quadrado. Se eu fizer aqui, note que vou ficar como? O primeiro ao quadrado está aqui. 2 vezes o primeiro vezes o segundo está aqui, porque fica 2 vezes x vezes b. O 2 corta com 2 de baixo, então fica x vezes b sobre a. Mais o segundo ao quadrado, então dá b ao quadrado, 2 ao quadrado, 4 vezes a ao quadrado. Beleza? E do outro lado eu vou fazer o mesmo EC. O mesmo EC de a e 4a ao quadrado é 4a ao quadrado. 4a ao quadrado dividido por a sobra 4a vezes menos c menos 4ac. 4 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado, 1 vezes b ao quadrado, b ao quadrado. Certo? Para eu tirar esse expoente, então eu aplico a raiz quadrada. Eu vou resultar que x mais b sobre 2a é igual mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Certo? Passando b sobre 2a para o lado de lá, eu vou ter que x é igual a menos b sobre 2a. E aqui eu posso utilizar a propriedade da raiz quadrada do quociente e ser o quociente das raízes quadradas. Então, vai ficar raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre raiz quadrada de a ao quadrado. Bom, aqui embaixo, note que eu tenho a raiz quadrada de 4 é 2. 2 ao quadrado é igual a 4. A raiz quadrada de a ao quadrado é o a. E aí eu vou chegar aqui, então, que menos 2b sobre 2a, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, e embaixo sobra 2a. Tem o menos fator no denominador, soma o numerador. Então, vai ficar menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, essa daqui é a fórmula que a gente vai usar para encontrar os zeros ou as raízes da nossa função quadrática, que são os valores de x que levam a função a zero, certo? O número zero. Essa é a famosa, no ensino fundamental, vocês estudaram, conheceram como a fórmula de Bhaskara, certo? Vamos fazer um exemplo? Então, vamos obter os zeros da função f definida pela lei f de x igual a x ao quadrado menos x mais c, mais 6. Solução. Bom, temos a igual a 1, b igual a menos 5,
e c igual a 6, certo? Tranquilo, né? Vamos utilizar então a fórmula que a gente encontrou. Menos b, quem é menos b? Menos 5, porque b é menos 5 e tem o menos já da fórmula. Mais ou menos raiz quadrada de menos de b ao quadrado, b é menos 5, então fica menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, e vezes c, que é 6. Sobre 2 vezes a, e a é 1. Então, aqui, menos com menos mais, fica 5, mais ou menos 5 ao quadrado. Menos 5 ao quadrado, 25. E 4 vezes 1 vezes 6, 24. Sobre 2. Bom, 25 menos 24 dá 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, fica 5 mais ou menos 1 sobre 2. Bom, considerando 1 mais, fica 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. Considerando menos, 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Então, 2 e 3 são as raízes ou os zeros da função, certo? Bom, então a gente vai agora falar um pouco sobre a interpretação geométrica dessas raízes. Então a gente vai lá no GeoGebra ver graficamente o que significa essas raízes. Bom, então, gente, fazendo o gráfico aí da nossa função, f de x igual a x ao quadrado menos 5 mais 6, a gente tem o gráfico aqui plotado no GeoGebra. Vamos aproximar aqui. Observe no gráfico que a nossa parábola, obviamente tem uma orbidade voltada para cima, porque o y é 1, certo? E que ela corta o eixo do x em dois pontos, percebem? Esse ponto aqui, onde o x é igual a 2, e esse ponto aqui, onde o x é igual a 3. E o ponto sobre o eixo do x, o y, vale 0. Isso daí nos leva a concluir o seguinte. As raízes ou os zeros da função quadrática representam o ponto onde o gráfico da função corta o eixo x, certo? E nesse caso, nesse exemplo aí, da função f de x igual a x ao quadrado menos x mais 6, são os pontos 2, 0 e o ponto 3, 0, que foi aqueles pontos que a gente viu lá no gráfico, certo? Então, os zeros ou as raízes da função quadrática representam, na verdade, a abscissa do ponto onde a função, o gráfico da função corta o eixo das ordenadas, o eixo x. Corta o eixo das abscissas, o eixo x, certo? Bom, vamos falar agora um pouco da quantidade de raízes que tem uma função quadrática. Bom, considerando a equação, a gente vai definir o que é um discriminante. O discriminante é o termo b ao quadrado menos 4ac, que a gente vai representar ele pela letra grega delta, certo? E a gente vai considerar agora duas funções. A primeira função, f de x igual a menos 5x mais 6, né? E vamos calcular o delta, o discriminante. Então, é menos b ao quadrado. Então, fica menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6, que nosso delta vai dar 1, certo? A gente já viu o gráfico dessa função e já viu que ela tem duas raízes, beleza? Vamos considerar a outra função, que é a função 4x ao quadrado menos 4x mais 1. E vamos calcular o delta. Note que no cálculo do delta, ele vai dar 0. E a terceira função, que é f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 4. E o delta dessa função dá menos 23. E vamos lá no GeoGebra ver o que acontece com a letra B e a letra C. E a letra A a gente já viu, certo? Bom, observe, gente, que nesse caso aqui, o gráfico dessa função, a 4x ao quadrado menos 4x mais 1, onde o delta deu 0, ela corta o eixo das abscissas apenas em um ponto, né? Diferente lá da letra A, que a gente viu que cortava em dois pontos, certo? Vamos observar agora a função da letra C. 2, 3, 4.
Bom, nesse caso, observe que a nossa função, o gráfico da nossa função f de x igual a 2x² mais 3x mais 4, onde o discriminante do negativo não corta o eixo da abscissa em ponto nenhum. Observe que ele está em cima, ele vai estar sempre acima ou abaixo se a concavidade for para baixo, né? Se o A for negativo, nesse caso é positivo, concavidade para cima, mas ele não corta, né, o eixo da abscissa. Aí leva a gente a concluir que se o discriminante for maior que zero, então a função terá duas raízes reais e distintas, certo? x1 diferente de x2, assim os pontos de intersecção da parábola com o eixo OX será o ponto x1, 0, x2, 0, foi como a gente viu na letra A. Se o delta for igual a zero, então a figura terá duas raízes reais iguais, certo? x1 igual a x2, logo a parábola será tangente ao eixo x no ponto de abscissa x1 ou x2 e 0. Tangente ele quer dizer que está cortando, né, em apenas um ponto. Se o delta for menor que zero, então a função não terá raiz real. Portanto, a parábola não terá ponto comum com o eixo OX. Ela vai estar acima ou abaixo, dependendo da concavidade, dependendo do valor de A, mas ela não vai cortar o eixo X porque ela não tem raiz real. Ela vai ter raiz em números complexos. Isso daí vocês vão ver no terceiro ano, certo? Mas por enquanto, ela não tem raiz. A gente não calcula a raiz complexa. A gente trabalha só com números reais por enquanto, então ela não terá raiz real, ok? Isso acontece por causa da fórmula lá. Isso acontece por causa justamente da fórmula que a gente encontrou, né? Se o discriminante, que é justamente o que está dentro dessa raiz, for igual a zero, então eu fico só com menos b em cima. Eu não tenho como calcular duas raízes, porque vai sobrar só menos b sobre 2a. Porque esse fator aqui é igual a zero, por isso que só tem uma raiz, né? São duas raízes, mas são iguais. É uma raiz com multiplicidade 2. Se isso daqui for negativo, né, b² mais 4ac, eu não tenho como calcular a raiz quadrada. Né? Nos números reais eu não calculo a raiz quadrada de números negativos, certo? Então, por isso que a gente não consegue encontrar raízes reais. Se isso daqui for positivo, eu consigo calcular a raiz quadrada e eu consigo encontrar as duas raízes distintas. Beleza? E é isso nessa aula. Muito obrigado, tá? E até a nossa próxima aula.